a chamada tarifa técnica. Como o Estado dá uma contribuição financeira, desta forma é possível manter o custo ao usuário em R$ 2,60, pelo menos até maio. Um dos interessados em discutir o assunto é um estreante na casa, o vereador Bruno Pessutti, do PSC, o nosso entrevistado hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, vereador, é um assunto que o senhor já fez um pedido, então, para que 2 representantes da casa estejam nessa comissão. A gente já vem acompanhando esse trabalho da comissão do prefeito Gustavo Frutti. Ele já deu uma resposta para o senhor? Por enquanto não, Lígia. A Câmara, com os outros vereadores, ainda aguarda essa resposta, porque nós vemos outras entidades trabalhando em cima dessa tarifa técnica, e a Câmara dos Vereadores, que tem contato direto com o usuário, são os representantes de toda a população de Curitiba, ainda não está participando dessa comissão. E a ideia dessa comissão é justamente discutir novas formas da gente possibilitar que a tarifa continue com preço justo, mas também que o serviço de transporte público na cidade de Curitiba seja confortável e tenha segurança a todos os passageiros. Agora a gente acompanha, pelo menos nas declarações do atual prefeito Gustavo Frutti, que tem sido um momento delicado com todo o rombo, digamos, que ele alega ter encontrado nos caixas da prefeitura, né? E a tarifa agora depende do subsídio do governo do estado, que pode continuar ou não. O que seria essa outra forma que o senhor fala de ajudar a manter a tarifa nesse patamar? A gente utiliza outros formatos de cobrança de tarifa que existem em outros países. Por exemplo, uma cobrança temporal, que pode ser o caso de uma tarifa única diária. A pessoa utiliza o ônibus uma vez por dia, mas paga apenas uma tarifa. Pode usar 10, 15 vezes ir e voltar ao trabalho, ou quantas vezes for necessário, pagando apenas uma tarifa. E também a cobrança em áreas e zonas de acordo com a distância que está do centro da distância. Por exemplo, Curitiba, o sistema todo precisa de subsídio porque precisa ter toda essa rede integrada. E a gente também imagina que possa ser possível cobrar de forma diferenciada, para que o sistema tenha uma saúde financeira balanceada, não sendo necessário a participação efetiva do governo do estado com o subsídio, que é um dinheiro que poderia estar sendo aplicado na educação e na saúde da população brasileira. Mas essa tarifa única seria estabelecida como? Seria um valor mais alto do que é cobrado hoje, então, para você poder circular, porque a alegação das empresas é que não tem lucro, né, que não consegue se manter dentro dos panoramas, não consegue manter a estrutura dos ônibus? A tarifa é hoje cobrada em cima da quilometragem média percorrida. Então, se a gente imaginar que linhas que percorrem menores trechos, elas podem ter o custo menor. Mas a ideia da tarifa única é você poder utilizar o ônibus, por exemplo, vai até o trabalho de manhã e à tarde você continua utilizando a mesma tarifa. E dentro disso, o seu custo, que poderia ser de R$ 5,20 hoje em dia com 2 passagens, pode ser de apenas R$ 4,50, R$ 5,00 no máximo, imaginando. Então, essa é a nossa ideia, que a partir de uma tarifa única, as pessoas possam ter essa possibilidade de utilizar o transporte coletivo várias vezes ao dia com apenas uma passagem. E isso vai fazer com que o sistema se torne mais atrativo para aquele usuário que não quer ir com o ônibus, porque ele não consegue ir até o trabalho, sempre tem que pagar 2 tarifas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no centro, que tem que pagar, é tão perto para ele ir de carro, de ônibus, que ele prefere ir de carro. Então, ele vai de ônibus, não precisa gastar com estacionamento no centro, ou pode até mesmo fazer baldeação sem estar necessariamente utilizando o terminal. Por exemplo, a pessoa que utiliza o Interbairros 1 e precisa ir para Piraquara, ela tem que esperar um terminal. Desse jeito, ela pode simplesmente descer no ponto, andar mais 2 quadras, pegar um ônibus que vai para Piraquara dentro do sistema integrado e ir até seu destino, sua casa, pagando apenas uma tarifa. Da mesma forma que faz hoje, porém fora do terminal. É uma proposta polêmica, né, vereador? Vai render muita discussão ainda se o senhor colocar isso como sugestão para as empresas de ônibus. Por isso que a gente precisa discutir junto com todas as entidades que estão no sistema envolvidos para saber se essa proposta é viável ou não. É uma ideia que a gente traz das experiências que outros países têm, que funcionam muito bem. Então, por que Curitiba, que sempre foi vanguarda na questão do transporte público, não pode adotar medidas que deram certo em outras cidades no mundo e ser novamente um modelo de transporte público para todo o Brasil? Falando em mobilidade, o senhor é da Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana Sustentável, criada agora na Câmara de Vereadores, e participa de um evento em Porto Alegre esta semana, representando a Câmara. Dentro dessa mobilidade, o senhor pretende incentivar o uso da bicicleta, tentar estruturar a cidade para os cicloativistas? Exatamente. Não só a bicicleta, mas também as calçadas, que são os meios de transporte terrestre. Essas pessoas precisam se locomover, mas antes de tudo nós todos somos pedestres. E as calçadas de Curitiba também estão em situação degradante. Mas a ideia da Frente Parlamentar é discutir essa desmotorização, diria, da sociedade.
Curitiba pode muito bem servir de transporte com a bicicleta. As pessoas, a partir do momento que tiverem condições de segurança de se locomover com a bicicleta ou com os ciclofaixas, locais adequados para que você possa estacionar a bicicleta com segurança, tendo a certeza que na hora que você for precisar dela novamente, ela não terá sido roubada, isso começar a fazer parte do dia a dia das pessoas e elas entenderão da facilidade que é você, por exemplo, utilizar a bicicleta como transporte no dia a dia. Mas isso também depende que as empresas possam disponibilizar vestiários, entre outros serviços que precisam nessa questão do transporte, né? Vereador, a gente conhece muito o seu pai, o ex-governador Orlando Pessutti, e o senhor entra na política num momento, claro, com o apoio forte de Pessutti, angariando votos que seriam dele naturalmente. Qual é o seu objetivo na Câmara de Vereadores? Por exemplo, ano que vem tem eleição pela frente. O senhor vai continuar até o fim esse mandato de vereador? A ideia é, a princípio, sim, mas tudo passa por um estudo dentro do próprio partido, o PSC, que tem a maior bancada hoje, tem o Ratinho como nosso líder, que também poderá ter um outro caminho em 2014, então o estudo vai ser conversado dentro do partido. Mas falando da minha família, eu sou engenheiro mecânico. Até um dia antes de começar a campanha eleitoral, eu estava trabalhando numa empresa aqui em Curitiba como engenheiro. Eu não sou um líder comunitário, eu não sou representante de nenhuma comunidade, não tenho ligação com um grupo de comunicação. E esse trabalho meu de engenheiro me motivou a seguir os passos do meu pai. Porque a partir da engenharia a gente quer buscar soluções para os problemas que existem na cidade. Eu não quero criar aqui, dizer quais são os problemas da cidade, sim dizer quais são as possíveis soluções. Por isso que a gente está nessa ação propositiva dentro da Comissão do Meio Ambiente, na presidência, propondo, por exemplo, a restauração de Curitiba como a capital ecológica do Brasil. As áreas verdes, a questão do esgoto da cidade, que é muito precária ainda, apesar dos dados serem bons, a gente estima que podem ser coisas muito melhores. Os rios da cidade totalmente poluídos. Então, a gente quer propor muita solução para que a gente possa chegar numa Curitiba melhor daqui a 20, 30 anos. Então, é uma Curitiba que a gente quer pensar para o futuro. Não só para o passado, mas lembrar do passado, da história do meu pai, tudo aquilo que ele ensinou, mas levar à frente essa vontade de fazer uma Curitiba melhor nos próximos 20, 30 anos. O senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, imagino com esse intuito que o senhor falou agora, né? Agora, falando da bancada do PSC, são 6 vereadores que foram aliados do Ratinho Júnior na campanha e agora, dentro do plenário da Câmara, se declararam independentes. Qual é a situação hoje dos senhores diante, por exemplo, desse pedido de remanejamento de verbas do prefeito Gustavo Frutti? A gente lá dentro da Câmara procurou ter um pensamento sensato a respeito da atual situação da cidade de Curitiba. Sabemos que é um momento crítico, o Gustavo não tem culpa segundo ele, do rombo que existe na cidade, então a nossa postura de independência foi na forma de ajudar a cidade a sair desse problema que está vivendo agora. Porém, a gente vai continuar trabalhando em cima daquilo que foi propostas nossas de campanha, como a Caixa Preta da URBS, a questão do ICE, Instituto Curitiba de Informática, são questões que a gente vai avaliar no dia a dia para investigar e fazer o papel fundamental da Câmara de Vereadores, que é a fiscalização do poder público. A dificuldade hoje em dia de você criar uma lei é muito grande, pela questão legal da legislação, e a função digna do vereador no dia a dia é fazer fiscalização. Então, claro, a gente vai propor muitas leis, principalmente na Comissão de Meio Ambiente, trabalhar nessas leis voltadas à sustentabilidade. Mas fiscalizar o dia a dia do prefeito, não para querer punir ele, não por isso, mas para defender o salário, o dinheiro, o imposto das pessoas que pagam todos os dias e que merece ser muito bem cuidado pelo prefeito e por toda a administração que existe na cidade de Curitiba. Vereador, agradeço a sua participação aqui no Mercosul News. A gente vai acompanhar o seu mandato também para cobrar, então, que esses projetos tragam resultados para a cidade. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado ao telespectador pela atenção.